Boa noite, amigos e amigas. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês nessa noite de hoje, para podermos juntos trazermos uma reflexão em torno do Evangelho do Cristo, que é luz em nossas vidas. Agradeço de início na pessoa do querido Dudu, como é conhecido, né? Mas por nós, na intimidade, o convite que me foi endereçado para participar nesse mês de setembro das comemorações dessa casa de trabalho, de divulgação da doutrina e do Evangelho do Cristo. Então é um prazer imenso poder estar aqui com vocês, compartilhando dessa festa de aniversário, parabenizando a todos que fazem a casa, dando as boas-vindas aí aos companheiros que estão chegando, a Adriana Andrade, a Norma Andrade, a Célia Lima, Ari, José Hélio, né? A Cláudia Lima também, sejam todos bem-vindos, muita paz para todos vocês, tá? O Eduardo está lá também nos assistindo, um abraço para o querido Eduardo. E estamos aqui para fazer uma reflexão em torno do Evangelho naquela passagem sobre a cura do cego de Jericó. A verdade é que nós já devemos ter ouvido muitas palestras ou até feito muitas leituras sobre este assunto do cego de Jericó. Mas é sempre uma oportunidade de rever esta página do Evangelho, nas várias percepções, onde algumas coincidem, outros pontos novos que nós não percebíamos antes. E eu costumo dizer o seguinte, que o segredo da aprendizagem é a repetição. É nós estamos repetindo e vamos internalizando aquele conteúdo. Então a passagem ela é curta de uma certa forma, porque está no capítulo 10 de Marcos, no versículo 46 ao versículo 51. Então a gente vê que são 5 versículos apenas. Então não é uma passagem muito extensa. Mas ela é riquíssima de conteúdo para nossas reflexões, né, para as nossas meditações. E a gente pretende juntos aqui fazer essa permuta de energia, de pensamento, de sentimentos em torno dessa passagem o Evangelho, o Novo Testamento, né? Nós escolhemos a passagem de Marcos porque essa cura do cego de Jericó também está em Lucas e está também em Mateus. E escolhemos Marcos por uma coisa muito curiosa, que é o único que faz referência ao nome do cego, que identifica o cego. Então, poderíamos dizer que tem mais detalhe justamente nele sobre essa cura operada por Jesus. De início, eu começo dizendo o seguinte, que é interessante que em Mateus ele faz referência a 2 cegos, né? Assim como aqui em tanto Lucas como Mateus, né, 2 cegos, e também, enquanto que Mateus e Lucas fazem referência à passagem que Jesus estava entrando em Jericó, já o Marcos faz referência a Jesus saindo da cidade. Então, Carlos Torres Pastorino, no seu Sabedoria do Evangelho, questiona, e aí, estava entrando ou estava saindo? Então, alguns exegetas do Evangelho costumam colocar que Jericó é uma das cidades mais antigas, né? Ela conta aproximadamente de existência para mais de 10.000 anos. Então ela já foi invadida várias vezes, já passou por várias reconstruções, né? Já ficou despovoada, foi povoada de novo, foi embelezada e assim por diante.
Então, ela tem muita história para contar. E é por isso que nessas reconstruções, alguns colocam assim, como se fossem duas Jericós em uma, a velha e a nova. Né? Então, para alguns, né, no caso aqui, inclusive o evangelista Marcos, quando coloca que Jesus estava saindo de Jericó, era justamente da Jericó Nova, enquanto que Mateus e Lucas vão ver Jesus entrando pela parte talvez antiga da cidade. Mas é aquela coisa do evangelho, não importa, entrando, saindo, né? E Jesus tem sempre essa coisa com ele, esse tipo de movimentação, entrando, saindo, subindo, descendo. Olha o Sermão do Monte, né? Um evangelista canta e Jesus subindo ao monte para num lugar plano e abre a sua boca e fala. Já o outro vem e descendo ele para e fala. E aí você pergunta, estava subindo ou estava descendo? Mas isto era uma movimentação constante de Jesus na divulgação da Boa Nova. Entrando, saindo, subindo, descendo, movimentando-se sempre. Né? Então, e quando ele parava, era normalmente para ensinar. Então vamos ver o que essa parábola do cego de Jericó quer nos dizer. E vejam bem, no capítulo 10, versículo 46 e seguintes, o evangelista diz assim: dirigem-se a Jericó, saindo de Jericó, ele, os seus discípulos e uma considerável turba, Bartimeu, o filho de Timeu, cego pedinte, estava sentado à beira do caminho. Então veja bem, e é aqui quando Jesus está saindo da cidade que vai se dar a cura dele, enquanto para os outros evangelistas a cura é quando ele está entrando na cidade. Então, por tudo, faz mais sentido essa abordagem de Marcos, e a gente vai ver por quê, né? Pela simbologia que normalmente se tem quando nós paramos para estudar e refletir sobre a mensagem do Cristo, extraindo o espírito da letra dentro da subjetividade que os ensinos do Evangelho nos propõem, além da letra, além do sentido literal do texto, como normalmente a gente estuda em Emmanuel, quando se propõe, através dos seus livros, fazer essas reflexões, sempre avançando além do sentido literal que o texto, às vezes, nos oferece. E aqui nós vamos ver, então, que saindo de Jericó, veja bem, Jericó, como eu disse, era uma cidade muito antiga, né? E era, segundo alguns pesquisadores, a segunda cidade mais famosa daquela região, porque a primeira era Jerusalém. E lá, com as reconstruções, com todo o trabalho feito principalmente por Herodes, nós vamos encontrá-la embelezada, com verdadeiros palacetes. Então, é como se, aquele tempo, Jericó tivesse verdadeiras mansões para o deleite das pessoas bem posicionadas socioeconomicamente naquelas regiões. Tá? E para ali acorriam para usufruir justamente do que a cidade lhes oferecia. Assim como ocorria também com outras, como por exemplo Magdala, que estava à beira do rio de Genezaré, do lago de Genezaré, e para lá corriam generais, príncipes, para usufruir daquela localidade, do clima mais a menos naquela região. De tal forma que ela significa, inclusive, para alguns é tida como a cidade das palmeiras, pela abundância que elas tinham. Num outro sentido, alguns dizem que Jericó significa, de uma certa forma, perfume. Perfume no sentido aqui de que era uma cidade para, inclusive, o deleite e os prazeres de ordem material. Né?
E normalmente, quando você fala de prazer físico, material, você pensa que é uma coisa gostosa, perfumada, e que você tem prazer de estar ali, usufruindo daquele momento. Por isso, quando a gente associa essa questão do nome Jericó, significando justamente perfume, e com isso a gente vai para essa questão das facilidades da vida material, como a gente tem em determinados países hoje, né, determinadas regiões, às vezes localidades inóspitas, com hotéis de luxo para o usufruto daqueles que têm condições de passar suas férias ali, usufruindo não somente da natureza, mas dos prazeres em todos os sentidos, se falando, que a localidade desses hotéis podem proporcionar. Então imaginemos isso na Jericó antiga. Tá? Então aí o que é que ocorre? Por isso faz mais sentido essa abordagem aqui proposta por Marcos, quando diz que Jesus estava saindo de Jericó e não entrando nela. E para a gente entender ainda melhor essa questão, vale a pena a gente lembrar a parábola do bom samaritano dentro dessa interpretação subjetiva dos textos evangélicos. Não sei se vocês lembram, mas lá na parábola do bom samaritano vai fazer referência, né, que aquele sacerdote, aquele levita, estava descendo de Jerusalém, indo para onde? Para Jericó. Enquanto que o bom samaritano, não há referência que ele estava subindo ou descendo para Jericó, né? Mas que ele estava caminhando, ele estava viajando. Né? E a dedução lógica é que ele estava certamente indo para Jerusalém. Porque aqui há um simbolismo, onde Jerusalém, cidade da paz, nesse sentido dessa nossa interpretação, e Jericó era a cidade dos prazeres, né? Aonde você tinha em Jericó aquilo que hoje nós temos na vida moderna, proporcionada pelo paradigma materialista que nos proporciona, né, o viver o aqui e agora de uma forma hedonista. Enquanto que, quando você se desloca de Jericó para Jerusalém, você está subindo. E aí vem o simbolismo, né, de que significa que você está caminhando, está crescendo, você está avançando. Por isso, quando a gente fala de Jesus lá no Sermão da Montanha, subindo, descendo, é esse simbolismo. Porque para Jesus, por exemplo, ele estava subindo. Outro diz, ele estava descendo. Só que com Jesus, esse subir e descer tem diferenças com relação a nós. Por exemplo, em Jesus, ele descendo de Jerusalém para um outro lugar, ou descendo o monte para vir para a base dele, não significa que ele está numa queda, mas sim que ele está descendo conscientemente para ajudar quem está na baixada. Percebe? E às vezes nós, por não termos ainda essa condição dele, Jesus, né, que era um espírito puro, e espírito puro, segundo a gente aprende na doutrina espírita, não está mais sujeito à queda, à falha, porque já chegou no topo máximo dessa evolução até onde sabemos. Mas nós outros, até chegarmos lá, estamos sujeitos à queda. A queda aqui no sentido de paralisar a nossa ascensão e descermos em determinados contextos para podermos realizar o nosso aprendizado. Por exemplo, quando a gente vê há 2000 anos, onde o Emmanuel nosso de hoje era o senador Públio Lentulus, e que tinha uma posição socioeconômica muito avantajada, né, amigo íntimo de César, tinha tudo que podia ter ao seu tempo, mas ele vai como que decaindo em função do seu orgulho, da sua ambição, do seu egoísmo, para 50 anos depois dessa existência, como senador romano, voltar a Roma, vindo de uma outra procedência, de uma outra origem, mas como escravo de Roma. Não perde o conteúdo que ele trazia consigo das informações acumuladas
nas reencarnações anteriores, mas a condição socioeconômica decaiu para que aprendesse naquela qualidade de escravo a grande lição da humildade. Porque a gente aprende de uma forma generalizada de duas formas, ou pela nossa própria dor, ou observando a dor do outro. Quem leu o romance há 2000 anos sabe que ele, Públio Lentulus, recebeu um convite direto de Jesus àquele tempo para poder fazer a sua escolha com base nessa análise que nós estamos fazendo aqui de Jericó e Jerusalém, como se ele estivesse saindo de Jericó para ir para Jerusalém. Só que ele prefere continuar em Jericó. Deu para entender? É mais ou menos isso que a gente vê aqui nessa situação do cego de Jericó. Muito bem. Então, eles, os discípulos, juntamente com Jesus, tinham ido para Jericó. E saindo de Jericó, ele e os seus discípulos, e uma turba, porque a multidão estava sempre buscando Jesus. Jesus normalmente se encontrava, quando estava em público, cercado pela multidão. A multidão sequiosa de orientações, de procedimentos de cura, dos mais diversos tipos, né? Assim como ainda hoje acontece, a gente vê que quando ocorre de chegar na cidade, é um médio de cura, a multidão vai atrás. Quando normalmente não vai atrás simplesmente da palavra que ilumina. Mas isso é da nossa humanidade. Então uma multidão estava com ele. E Bartimeu, aí você vê o Marcos identificando o cego, né? Bartimeu, filho de Timeu, como era hábito à época, né? Por exemplo, Jesus, filho de José, e assim por diante. As pessoas eram identificadas dessa forma, ou então situando-a dentro da localidade, da cidade a que pertencia. Por exemplo, Maria, que era de Magdala, né? Muito bem. Esli era um cego pedinte. Era um cego, mas que vivia da esmola alheia, da caridade alheia, e estava sentado à beira do caminho. Então, esse sentado à beira do caminho nos remete a várias e várias reflexões. Aqui, nós vamos nos situar que sentado à beira do caminho significa que você está paralisado, que você está estagnado, que você não vai nem para frente, nem vai para trás. Você paralisou. A gente aprende no Espiritismo que o espírito não retrograda, né? Tudo aquilo que ele acumulou na sua evolução através das reencarnações sucessivas permanece com ele. No caso citado do Emmanuel como senador e depois como escravo, não quer dizer que ele retrogradou enquanto espírito no seu processo evolutivo. Agora, houve uma regressão no seu estágio socioeconômico, porque às vezes hoje o indivíduo pode estar numa determinada situação e amanhã está completamente em outra. Isso faz parte do processo de aprendizado nas reencarnações sucessivas. Muito bem. E aí ele estava sentado à beira do caminho, como se estivesse ali, estagnado, paralisado. Mas aí de novo o simbolismo. Mas vejam vocês, ele não está mais lá dentro da cidade. Ele já está na saída. É quando então, continua o evangelista, ele ouve aquela multidão, aquela agitação. Ele era cego, mas não era surdo. E procura saber o que é que está acontecendo, porque o evangelista vai dizer assim, sentado à beira do caminho, ao ouvir que era Jesus o Nazareno, começou a gritar e a dizer. Por quê? Jesus já estivera naquelas regiões de outras vezes. E aí eu fiquei assim, quando analiso essa passagem, me perguntando, mas como é que ele sabia de quem se tratava? Porque certamente já ouvira falar sobre ele em outras oportunidades. E talvez não fizera movimentação nenhuma para ir ao encontro dele. Tá? É uma dedução que a gente tira.
Porque, ao ouvir que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele, para fazer isto, a gente deduz que deveria saber de quem se tratava, dos ditos e dos milagres que ele já tinha feito. Então, ele vai então buscar naquela oportunidade, aproveitar aquele momento para rogar a sua ajuda. E aí, Marcos continua. Muitos o repreendiam para que fizesse silêncio. É interessante esse momento, porque apesar de serem discípulos de Jesus, eles estavam num processo de burilamento, de aprendizagem com o Mestre, que sempre aproveitava as oportunidades para estar ensinando a eles. Assim como Pedro, né? Aonde ele vai confiar mais tarde todo o trabalho da condução do grupo, e conhecia as fragilidades de Pedro, chega até a prever que ele o negaria diante do fenômeno da crucificação, quando ele seria preso, e durante a prisão ele então o negaria por 3 vezes. E aí, diante disso, ele não desiste, porque ele sabia que mais tarde ele daria conta do recado. E olha como o grupo que cercava Jesus começa a repreender o cego. Faça silêncio, cale a boca, fique quieto, não incomode o mestre. E às vezes eu fico imaginando, não é essa atitude às vezes que nós às vezes temos hoje? Quantas pessoas às vezes em torno do Chico Xavier, a título de protegê-lo, não deixar que as pessoas se aproximassem? Às vezes, aparentemente, é um cuidado, mas algo exagerado que vai de encontro àqueles princípios que são abraçados. E nisso, o que é que o cego faz quando é repreendido? Para parar de gritar, para parar de incomodar, para que ele fizesse silêncio. Ele grita mais alto ainda: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. É nesse momento que Jesus para, né, como dando a entender que sabia que estava acontecendo alguma coisa. Ele conhecia a turma. E certamente, porque tudo em Jesus era calculado. Ele tinha uma presciência das coisas, né? Assim como lá com a mulher samaritana no poço de Jacó. Será que ele estava ali, por acaso, na hora que ela vai pegar água? Foi coincidência? Não. Ele sabia que ela iria pegar água e queria fazer aquele diálogo. Porque com ele não tem isso, ele sabia. Né? A gente vê um Chico Xavier, nos nossos dias, quando estava aqui conosco, reencarnado, né? Consciente das coisas que aconteciam no nosso plano e no plano espiritual ao mesmo tempo, ali em torno dele. Então, como Jesus não teria essa noção de tempo, de espaço, das pessoas? Então, sempre ele não dava um passo sem ser calculado. Ele não parava e não fazia alguma coisa se não tivesse uma intenção de ensinar, de educar, de libertar, de salvar, como é o termo normalmente usado. E aí o cego grita mais ainda: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nisso, Jesus, parando, veja, Jesus está sempre em movimento, entrando, saindo, subindo, descendo, repito. É sempre na movimentação para a disseminação da Boa Nova. E quando ele para, era para fazer alguma coisa. Nesse sentido. E aí Jesus, parando, disse: chamai-o. É como se ele dissesse: trazei ele cá. Aí eu fico pensando assim: por que Jesus não foi até ele? O camarada era cego. Né? Então tudo em Jesus tem um sentido. Chamai-o.
E olha o que vem em seguida, né? E chamam o cego, aquele mesmo grupo que estava mandando fazer silêncio, calar a boca, não incomodar, ficar quieto, vai lá chamá-lo. Porque Jesus sempre se utilizava daqueles que estavam no entorno para auxiliá-lo nos processos de cura e de libertação dos enfermos. Olha lá no fenômeno da ressurreição de Lázaro, ele faz isso também. Tirai a pedra. Ele não vai lá tirar, manda quem estava presente auxiliá-lo na ressurreição. Tirai a pedra. Em seguida, ele e Lázaro. Lázaro, vem para fora. Aí, na terceira frase que ele vai pronunciar da ressurreição, ele convoca a multidão de novo. Desatai-o e deixai-o ir. Por que ele mesmo não vai lá, desata para deixar ir? Porque ele solicita a colaboração dos que estão presentes. Como bom educador, como um bom líder. Então ele faz com que aquele mesmo grupo vá lá chamá-lo. E olha o que o grupo então vai dizer para o cego: anima-te, ele tem bom ânimo, coragem, anima-te, ergue-te, ele te chama. Animar-se, você está sentado, paralisado, ver uma oportunidade de cura, animação, motivação interna para fazer um movimento. E olha então agora o que esse grupo diz: ergue-te, levanta, já que ele estava sentado à beira do caminho. Erga-te, levante-se, venha. Ele te chama. Porque nós precisamos ir para ele. Ele às vezes está próximo. E aqui o simbolismo é esse. Olha como ele diz naquele outro momento, né? Vinde a mim todos vós que estáis sofridos, aflitos, que eu vos aliviarei. Não é ele ir até. Venha a mim, porque eu vou lhe dar o consolo. Eu vou lhe dar o alívio, eu vou lhe dar a cura. Agora, você precisa fazer essa movimentação de ir. E aqui ocorre também com um cego com a ajuda dos circunstantes. Anima-te, ergue-te, ele te chama. E aí chama mais atenção ainda a postura do cego nesse momento, quando ouve isto. Ele, lançando fora o seu manto, o cego, saltando, foi até Jesus. Ele levanta de um pulo. E ao levantar-se, a primeira coisa que ele faz é desfazer-se do manto, uma capa que tinha consigo. E aqui de novo o simbolismo da passagem. Porque era a oportunidade de ele deixar para trás tudo aquilo que aquela capa representava. Nós vamos entender um pouco melhor isso daqui a pouquinho, em outros comentários que vamos fazer. E ele, lançando fora o seu manto, saltando, foi até Jesus. Em resposta a ele, Jesus lhe diz: que queres que eu te faça? É como se Jesus: o que você quer de mim? Você quer que eu faça o quê para você ou com você? Aliás, era uma pergunta pontual com Jesus quando se tratava de alguém buscando por ele para algo. Né? O que queres? O que buscas? A Hannah Hoff, que é uma psicanalista alemã e que tem um livro fantástico chamado Jesus Psicoterapeuta, diz que essa pergunta dele: o que queres que eu te faça? O que queres de mim? O que buscas? É
a pergunta que atuais terapeutas fazem nos processos de terapia. Entendido que você não pode ajudar o outro se o outro não quiser ajuda. Você precisa saber o que é que o outro deseja de fato. O que é que o outro quer. E Jesus, como tinha esse conhecimento profundo da alma humana, ele sempre perguntava o que quer de mim. Aqui, o que queres que eu te faça? Porque a posição daí para frente está no outro, não é nele, no que ele pode fazer. É do que o outro está querendo. E olha mais uma vez a sabedoria aqui do cego pedinte, Bartimeu, quando lhe responde diante do questionamento feito: Rabi, que eu volte a ver. Aí a gente medita assim: que eu volte a ver significa que ele já tinha tido a visão normal antes. Diferente da cura daquele outro cego lá do Evangelho, né? Que os discípulos perguntam: quem errou, quem pecou, foi ele ou foram os pais? Porque era cego desde nascença. Aqui tudo indica que não se tratava de um cego de nascença. Tanto assim que alguma coisa aconteceu no meio do caminho onde ele perdeu a visão. Então que eu volte a ver, que eu volte a enxergar. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele voltou a ver e o seguia pelo caminho. Então vejam vocês, há uma profundidade incrível nessa passagem, porque no estudo do Evangelho, dentro dessa proposta, né, normalmente nós nos situamos no lugar dos personagens. E o único lugar que nós não podemos aqui nos situar é no de Jesus. Vamos dizer assim, porque é lógico, não tem como você se colocar no lugar dele. Mas em determinados momentos, nós somos a multidão. Em outro, dentro dessa multidão, somos aqueles discípulos mais próximos, porque já ouvimos a mensagem. Em outros, podemos ser o cego de Jericó. Aliás, estamos mais para o cego de Jericó, não é verdade? A questão é nos perguntarmos se estamos sentados à beira do caminho, se já estamos nesse diálogo com Cristo, ou se já estamos pelo caminho, de pé e caminhando. Então acredito, se nós estamos aqui hoje nesta live, eu acredito que nós já estejamos de pé e a caminho, né? Não estamos mais sentados à beira do caminho. Porque ao invés de estarmos, né, no descanso, no lazer que a Jericó normalmente nos oferece, nós estamos aqui compartilhando estes momentos. É sinal que nós estamos buscando, tanto eu quanto vocês, o nosso crescimento, a nossa melhoria, o nosso aperfeiçoamento. Então, já não estamos mais simplesmente ali sentados à beira do caminho. Muito menos, talvez, lá dentro ainda da Jericó. Mas não importa. Onde nós estamos é a pergunta que nós precisamos nos fazer nessa lição de hoje, para a gente saber para onde seguir, para onde caminhar. Porque aqui finaliza dizendo: e imediatamente voltou a ver e o seguia pelo caminho. No caso aqui do cego, ele seguiu Jesus pelo caminho que ele fazia. Como muitos naquela época, né? Maria de Magdala, quando é convertida mesmo,
Entrega a sua vida para ele. Sempre, todas as tardes, quando ele ia falar ali em cima da barca de Pedro, nas praias de Cafarnaum, estava aquela mulher de rara beleza escutando as mensagens da Boa Nova. Aonde ele fosse, ela ia atrás. Aliás, algumas mulheres faziam isto. O seguia onde quer que ele fosse, por amor a ele. E aí nós vimos que, às vezes, nós temos essa postura, ou poderemos ter essa postura do cego, de estar sentado à beira do caminho, envolvido no desânimo, na dificuldade, na aflição. Porque às vezes nós já estamos caminhando, mas por isso ou por aquilo a gente para à beira do caminho e entra num processo de desânimo. E é curioso, porque às vezes a gente ouve companheiros espíritas que às vezes tem essa atitude aqui da multidão no início, né? E que acha que porque é espírita você não pode ter ansiedade, você não pode ter pânico, você não pode ter depressão, você não pode ficar doente porque é espírita. Não existe isso. Porque às vezes o que é que ocorre? Às vezes é uma questão puramente de ordem biológica e você entra num processo que, às vezes, motivado por uma aflição, por uma dificuldade do caminho, e aí você senta à beira do caminho, como se não estivesse enxergando mais absolutamente nada. E é preciso que algo aconteça no entorno. E aí vem aqueles que fazem aquele papel da multidão no segundo momento. Né? Olha, ergue-te, anima-te, ele está lhe chamando. Quantos talvez alguns de nós que estejamos aqui nesta noite chegamos na casa espírita desta forma? Alguém nos levou porque nós não estávamos legal, ou outros que foram pela curiosidade, pelo convite de outras pessoas. Né? Mas é comum a gente ver esse movimento. Alguém que é trazido, porque talvez estivesse sentado à beira do caminho, como se estivesse à espera, entre aspas, de um milagre, de algo. Mas aqui, a lição nos quer um cuidado. Nós temos que estar atentos para o movimento. Porque às vezes Jesus está próximo, mas nós não nos damos conta. Como talvez Jesus que estiver ali naquela cidade em outros momentos, e esse mesmo cego talvez, é uma dedução, né? uma hipótese, nós não estamos afirmando, né? A gente está fazendo aqui uma viagem em torno da passagem, né? Poderia ter estado ali e ele não se deu conta. E agora chegou o momento. Assim como aquele cego na piscina de Betsaida. 38 anos na beira da piscina e não lograva cair primeiro. E quantas vezes ele não viu aquela movimentação de Jesus passando por ali. E quando ele vê naquele momento, pede ajuda, grita também por ajuda. E Jesus, o que quer que eu faça? Que eu volte a andar. Então, levanta, pega o teu leito e anda. Significando, à luz do Espiritismo, que cessou a lei do karma da pessoa e que ela pode obter a possibilidade de enxergar, de caminhar, de ouvir, de se movimentar, de seguir no caminho. E como nós somos espíritos viajores do largo caminho da evolução, à semelhança aqui do cego de Jericó, poderemos ter cometido erros, equívocos, e entramos num processo de cegueira, não a cegueira física, mas outros tipos de cegueira. E nós trouxemos um texto que é do Emmanuel, que está no livro Construção do Amor, e que diz assim o título, Cegos. A sombra nos olhos físicos pode ser angustiosa provação, mas a cegueira real é aquela que envolve o coração e a mente, na noite da rebeldia
e da ignorância. Então, muitas vezes, nós temos até os olhos físicos perfeitos, mas estamos numa cegueira em função da nossa rebeldia e do nosso estado de ignorância perante as questões divinas. É por isso que encontramos no mundo, diz ele, cego de todos os matizes, cegos cristalizados na usura, que nada enxergam além do pobre tesouro amoedado em que mergulham as mãos ávidas. Cegos detidos no egoísmo destruidor, que nada vê senão os caprichos em que se movimentam. Cegos encarcerados no orgulho, supondo-se as únicas criaturas louváveis do universo. Cegos algemados à viciação, em que apagam a luz da própria consciência. Cegos agriolhados à preguiça, que somente enxergam as suas conveniências individuais, invariavelmente dispostos a vampirizar os semelhantes, à custa de queixas e lamentações. Cegos atados à tristeza nociva, que menosprezam a graça do sol e as riquezas da vida, sustentando-se na imobilidade espiritual da revolta ou do desespero, esquecendo que a vida é trabalho e renovação. Cegos confiados ao abismo da descrença, que nada observam senão os espinhos de sarcasmo e negação que lhes vicejam no íntimo. Para todos esses cegos que cruzam diariamente nossos passos, elevemos ao alto as nossas preces de auxílio, rogando ao Senhor nos mantenha acordados para as próprias responsabilidades, com a suficiente visão para o desempenho dos nossos deveres, ainda que esse despertamento nos visite a cada hora pela bênção edificante da dificuldade ou da dor. Porque quem sofre, não sofre simplesmente porque resgata, porque paga dívidas. Sofre para vivenciar uma experiência de reeducação da alma, para que possa usufruir de tudo aquilo que o Divino Criador nos oferece. Porque às vezes nós somos cegos de tal forma que não sabemos ser gratos àquilo que nós temos, àquilo que nós recebemos. No Espiritismo a gente aprende que nós passamos a enxergar quando olhamos a dor como motivo de preparação nossa para momentos melhores. Daí construímos dentro de nós a capacidade de resignar, de aceitar e trabalhar pela mudança. Porque não significa que você, estando na situação dolorosa, fique sentado à beira do caminho. E estarmos atentos para qualquer movimentação que nos indique o caminho a percorrer, para como que o cego nos levantemos de um pulo e larguemos a nossa capa. Essa capa da preguiça, a capa do orgulho, do egoísmo, da usura, do processo de acomodação, onde às vezes nós exigimos dos outros para que nos deem sempre, sem que nós façamos uma movimentação no sentido contrário. Como se o outro sempre tivesse obrigação e dever, e nós não tivéssemos obrigação e dever nenhum. Vemos hoje pais e mães, cuidadores de uma forma em geral, incursos nesses processos, com filhos, filhas, irmãos, irmãs, pessoas que só exigem e reclamam de tudo. É bem verdade que a gente aprende na nossa querida doutrina que muitas vezes nós somos grandes devedores dessas almas com as quais convivemos e que hoje temos a oportunidade
de retornar ao convívio para devolver-lhes o que lhes tiramos, para podermos reeducá-los naquela má educação que lhes temos, porque às vezes são como são, porque nós os fizemos assim. Então, sejam quais forem as nossas dores, as nossas dificuldades, os nossos problemas, nos perguntemos onde nos situamos dentro dessa passagem do cego de Jericó. Onde estamos? Sentado à beira do caminho? Já ouvimos o chamado dos discípulos para que a gente tenha bom ânimo, ergamo-nos, larguemos a nossa capa para ir ao encontro dele? Ou já estamos nessa movimentação de estarmos diante dele para ouvirmos a magnífica pergunta: o que queres que eu te faça? Então imaginemos aqui agora Jesus nos fazendo essa pergunta. Se nós tivéssemos a oportunidade de estar assim, frente a frente, cara a cara com ele. E a gente rogando: mestre, ajuda-me, socorre-me. E ele chega para nós e diga: o que você quer de mim? O que nós diríamos a ele? O que nós pediríamos? Eu fico me perguntando se teríamos essa sabedoria do cego aqui, que já estava no processo de amadurecimento por conta da aflição da falta de visão, e pede que eu volte a ver. Porque voltando a enxergar, você tem um mundo pela frente para se movimentar. Não precisará mais ficar na dependência de quem quer que chegue. Não precisará ficar com medo de cair, porque você já enxerga, porque tem luz nos olhos. Porque já tem consigo a capacidade, então, de fazer como ele fez, que o seguiu. Porque quando a gente faz esta movimentação, junto a ele, seguindo pelo caminho que ele nos aponta, nós só teremos vida e vida em abundância. Lembremos que ele nos disse que ninguém vai ao Pai senão por ele. E ele se coloca: eu sou o caminho da verdade e da vida. Não tem outro caminho. Poderemos escolher, em função do orgulho e do egoísmo, outro caminho, por nossa conta. Mas o único caminho para essa felicidade absoluta e real não é outro, senão segui-lo. E cada um de nós hoje, com a sua consciência, com a sua disposição, com as suas possibilidades. Na mensagem de Emmanuel, cegos, não nos compete julgar quem quer que seja que esteja no seu momento de cegueira. Porque se hoje nós não estamos mais, mas já estivemos lá. E poderemos estar de novo. Quem sabe? Então, observar o nosso entorno, para sairmos da nossa Jericó e caminharmos com ele, para que assim tenhamos paz no coração, para que assim, mesmo que estejamos mergulhados na aflição, na dor, na dificuldade, nós estaremos bem, porque estaremos consolados, porque temos a ajuda dele através da doutrina espírita e dos bons espíritos que nos acompanham, para que nós possamos continuar avançando para frente, para o alto, para que um dia nós também sejamos capazes de auxiliar outros que um dia esteve na cegueira como nós estivemos, e possamos estar dizendo para eles: anima-te, ergue-te, ele te chama, vamos lá ao encontro dele, eu vou contigo. E isso muitas vezes nos coloca na posição de colaboradores da disseminação da Boa Nova. Por isso, a melhor forma de divulgarmos essa mensagem da Boa Nova que ele nos trouxe hoje
ensinada para nós pela querida doutrina espírita, é mostrarmos que ela foi capaz de fazer com que nós nos levantássemos da beira do caminho para poder ter a capacidade de ver outra vez e poder segui-lo pela estrada fora em direção ao infinito. Agradeço de coração o convite do Eduardo, agradeço a vocês a honra de poderem estar aqui nos escutando e deixo para vocês um abraço carinhoso, rogando ao divino amigo Jesus que abençoe a todos vocês e favoreça-nos com uma noite boa de sono. Muita paz para todos.